A segunda que foi a pergunta que uma pessoa me fez há 2 dias, o que é campo mórfico familiar? Hum, Bom, campo mórfico é só uma teoria, não é nada, é, sabe? É, as pessoas às vezes querem colocar a constelação como ciência, essa ortodoxa tradicional de faculdade, de Sim. pares discutindo consciência arcaica, consciência pessoal, estatísticas, isso não tem, não existe isso. Eu desmistifico mesmo. Bert Hellinger nunca fez um TCC, ele Sim. nunca fez, sabe? Ele nunca foi para uma academia discutir com os pares sobre consciência arcaica. Pelo contrário, nos livros dele, quem lê a obra dele inteira vai perceber que ele não discute essas coisas. Ele só fala, gente, esse treco funciona. Eu coloco lá umas pessoas, elas viram para um lado, viram para o outro, acaba que aquilo ali, o movimento corporal daqueles representantes conta uma história da família do cliente Uhum, e pronto, confio plenamente naquele negócio ali e aquilo altera alguma coisa internamente para o cliente, uhum. externamente entre os seus familiares e não vou ficar discutindo. E ele não vai atrás de resultados, sabe? Como você Sim, está após a constelação. Então não tem essa coisa da cientificidade como algumas pessoas querem colocar. sim. Porque a ciência dá uma coisa de séria, assim, né? É, Somos sérios. Eu é. até brinco assim, meu canal não é científico. Se você está Uhum, procurando ciência, que não é comigo. Eu falo tudo errado, né? É só uma conversa mesmo sobre constelação. Eu aplico na minha vida, como você falou aí no início, a gente aplica. E o que vaza para as pessoas, a gente também coloca aqui. sim, E se fizer bem, faz. E se não fizer, tá tudo certo também. Tem tantas alternativas, né? sim. Tantas abordagens por aí. Mas quando fala campos morfogenéticos, é só um jeito de que o Bert ele teve contato com o Rupert Sheldrake, que é o cara dos campos mórficos e dos campos morfogenéticos. Uhum, Então, esse Sheldrake, que é um biólogo, ele falou que tem um campo ali invisível nas estruturas de qualquer ser vivo, e aí ele cita os cristais, por exemplo, que da hora uhum, que você acaba com um cristal aqui e o outro começa a se desenvolver, mesmo sem contato nenhum com o de cá, acaba uhum. que esse aqui pega por padrão, e não se sabe como, ele acaba que ele se forma molécula por molécula muito parecido com o modelo anterior. Hum, Se você destruir um cupinzeiro, eu acho que é assim que fala, cupinzeiro. Se uhum, você destruir um cupinzeiro, que eu não sei falar isso, uhum. você destrói tudo, mata as gerações todas, tá? Não deixa nenhum para contar a história. E põe um outro de uma outra geração, um outro cupinzeiro. Para que eu fui falar disso? Que agora eu vou ter que lidar com essa palavra. Vai lá. Então você pega um cupim lá de não sei onde e traz para cá. O cupim vai construir, olha que louco, o cupim vai construir o mesmo padrão, os caminhos ali que tinha Uhum, anteriormente. Se uhum. você deixar só um descendente lá, pequenininho, que nem aprendeu os caminhos ainda do cupinzeiro, ele vai Ele vai. conseguir construir aquilo ali. Sim. Então, tem algo que passa Sim. invisível ali para gerações posteriores, e aí a gente transporta isso para a gente aqui. Traumas, eventos que marcaram muito a família, exclusões muito veementes, enfim, silêncios, segredos familiares. Então, parece, pelo que a gente constata no campo, empiricamente, essas coisas vão se repetindo de geração em geração, entende? Sim. Então, por isso que o Bert comentou em alguns Uhum. livros dele, não é um capítulo falando sobre campos morfogenéticos, você vai ver isso Hum, pingado na obra dele, por exemplo, no livro A Fonte, tem, lá no início do livro A Fonte, não precisa perguntar pelo caminho, ele fala em alguns outros livros, ele dá uma mencionada, mas é coisa assim, 5 linhas, 10 linhas, sim. sabe? Não tem Sim. não é, ele não está tentando provar nada para ninguém Sim. sobre a estrutura do campo. O que a gente chama Sim. de campo não é exatamente campo morfogenético. O que o Bert fala é, olha, o tal do Rupert Sheldrake, pela biologia, ele explica isso mais ou menos aí com os campos Hum, morfogenéticos. A sim. física quântica vai explicar pelo entrelaçamento quântico. A gente está entrelaçado entre si e acaba que um, de modo empático, capta algo do outro e aí o campo funciona. Uhum. A espiritualidade vai explicar com espíritos e algo mediúnico ali.
Que mais? A antropologia vai explicar, indo até os Uga-Uga, mostrando o padrão dos Uga-Uga até aqui e como isso ficou arraigado na nossa estrutura, e isso foi passando dos antepassados até aqui. Então, veja, tem uma explicação antropológica, uma biológica, uma quântica, uma espiritual, e sei lá, pode surgir outras tantas. Mas é só para tentar abarcar mesmo o assunto, entende? O fenômeno, né, que acontece. Eu ia até comentar isso, que explicações não vão faltar, né? Assim, dessa questão desse campo, né, que influencia, que muitos já viram que realmente influencia. E quando a gente vai por um processo e começa a se observar a própria vida, você vê realmente que influencia. Porque aí a gente começa a observar os nossos comportamentos e fala, gente, esse comportamento não é meu. E aí você olha para sua mãe, você olha para sua avó, e você vê aquela coisa se repetindo, e você fala, Então, eu acho que é uma questão que explica muito isso, eu acho que é o que a gente já conversou, né? De observar, de vivenciar. Aí você vai começar a entender melhor, né? As pessoas que estão nos vendo. Sim, e eu costumo dizer que a gente mora num laboratório a céu aberto, porque todo mundo tem uma família. O que a gente tem em comum? A gente é filho, todo mundo é filho de alguém, porque ninguém nasce se autogênese, né? Vou me autogerar e pronto. O meu avô dizia que ninguém nasceu do oco da taquara. Por aí. Então é isso, né? E aí a gente vem de alguém, todo mundo é influenciado por um papai, por uma mamãe, por um avô. Então a gente está num laboratório a céu aberto. Não é um privilégio de um constelador ver o que vê, observar o que observa. Talvez ele esteja mais treinado por fazer isso diariamente. Agora, qualquer um de nós, e eu digo qualquer um mesmo, abrir os olhos, quem quiser ver, vai ver. Então, a pessoa mesmo vai começar a fazer os links. É isso lá que aquele alemão está falando, é isso lá que a Isabela fala, é isso lá que a Elza Carvalho fala, é isso lá que, sei lá, tem tantos consteladores bons aí hoje em dia, entregando tanto material. Então, tem muita forma de pesquisar, né? Isso tudo aí.